Shalom, queridos. Vamos se achegando. Vamos nos achegando. Porque essa live promete, hein? Essa live promete. Estou aqui chamando o povo. Querido Rogério Hipólito, seja bem-vindo. Apóstolo Ricardo já está por aqui. Daqui a pouco vai entrar conosco aí. Chamar mais um povo aqui. Rogerão. E aí? Aquele livro promete, hein? Lá com o apóstolo Joseí. Pastora Patrícia Pedro, minha amiga, fica por aqui. Compartilha aí com seus contatos. Hoje a gente vai falar sobre esse livro extraordinário aqui, ó. Davi Apostólico. Apóstolo Ricardo já está a postos aí. Daqui a pouco ele está entrando conosco. A gente vai falar sobre os assuntos do livro Davi Apostólico. Vamos entrando aí, meu povo, minha pova. Glória a Deus. É, rapaz, vai ser forte. Compartilha aí, Rogerão, com os teus contatos essa live. Apóstolo Ricardo vai entrar rasgando tudo aí daqui a pouco, falando sobre esse livro aqui, ó, Davi Apostólico. Eduardo Cruz, seja bem-vindo lá de Brasília. Glória a Deus. Compartilha aí, pessoal, me ajuda a alavancar essa live, porque só tem ouro nesse livro, meu irmão. Se você gosta de coisa boa, compartilha. É isso aí, vai convidando o povo aí. Estamos aí com 3 minutos de live, né? Patrícia, me ajuda aí, querida. Compartilha com o povo. Eduardo, compartilha aí com o povo. Apóstolo Ricardo, já deve estar compartilhando aí com o povo dele também. Essa live aí, depois que terminar, a gente vai subir para o YouTube para ficar registrado. Amém. Apóstolo Ricardo, manda a solicitação para a gente começar. Deixa eu ver aqui, apóstolo. Eu mandei a solicitação para você. Bonitão! Shalom, apóstolo! Fala aí, tudo bem? Meus irmãos, vocês que estão assistindo essa live, se vocês nunca viram um Deus nórdico, eis que está diante de vocês uma personificação. Meu apóstolo, que livro, hein? Que livro! Pois é, rapaz, esse livro tem história. Tô com o meu aqui na mão também, ó. Esse livro aqui, ele passou por uma gestação bem intensa, regada à oração, à revelação, e eu tive o prazer, a honra de poder publicar mais uma obra sua aqui pela nossa editora.
Obrigado aí por esse privilégio, por você ter me escolhido e ter me dado essa honra. E ficou uma obra, além de poderosa no conteúdo, ficou um projeto gráfico e lindo, né? Ficou lindo. O livro tem acréscimo de hot stamp, dourado. É muito bonito. Ficou muito bonito esteticamente o livro, né, Apóstolo? Material de altíssima qualidade mesmo. Ó, Papel pólen, verniz localizado, é forte. dourado. Pastor Beto está aí, Viviane Moraes, Aguiar Silvestre entrou, já tem um povo aí com a gente. Então, meu apóstolo, eu recebi essa orientação de fazer lives com os autores da editora Ruja, e essa ideia partiu do senhor, e o senhor está sendo a primícia dessa série de lives, onde a gente vai estar falando sobre os livros, né, juntamente com os seus autores, e graças a Deus, Deus nos tem dado a honra de publicar obras extraordinárias aqui pela editora Ruja, coisa que nunca passou assim pela minha cabeça, né? A gente só consegue mensurar o tamanho da obra e do milagre que Deus faz quando a gente está vivendo, né? E esse livro aqui é um projeto diferenciado. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre como é que esse livro nasceu, como é que esse tema nasceu dentro de você. Eu queria que você compartilhasse conosco, né, o processo de gestação desse tema abordado nesse livro. Amém, amém. O pastor Beto, Novo de Justiça, está testemunhando do capítulo 7. Esse livro aqui, Tiago, ele foi gerado por uma eu não sei se é o teu WhatsApp que está tremendo aí, se é o meu, mas não está atrapalhando muito não, né? Tá dando para me ouvir, né? Tá dando para ouvir bem. Deus me deu uma revelação em setembro do ano passado. Eu fui pregar em Salvador, fiz um trabalho apostólico em Salvador, e quando eu estava voltando de Salvador no avião, Deus me falou audivelmente que 2020 seria o ano da restauração do apostolado no Brasil. E Deus me deu detalhes. Deus me falou que o apostólico cresceu muito no Brasil nos últimos anos através dos grandes líderes. Então nós ouvimos o apostólico rompendo através de René Terranova, Estevão Hernandes, Luiz Hermínio, dos grandes nomes do Brasil. Mas a direção que Deus me deu foi que Deus ia levantar uma geração nova de apóstolos no ano de 2020 através dos pequeninos, né? Através dos pequeninos. Então, muita gente de igreja pequena, muita gente de autoestima espiritual pequena seria tratada por Deus para desenvolver um chamado apostólico para essa última geração que a gente está vivendo. Então, Deus me deu a revelação de trabalhar essa visão do Davi apostólico por dois motivos. Primeiro que Davi, ele é uma representação do ministério apostólico no Novo Testamento, no Antigo Testamento. Os passos, as etapas de Davi, elas são espelhos apostólicos para que o que acontece no Novo Testamento. E Davi, ele era aquele pequenininho, né? Davi era alguém sem parecer, nem formosura, alguém que o menor da casa do pai, e mesmo assim Deus deu para ele a conquista sobre Jerusalém. Davi foi um homem que conquistou Jerusalém, que é segundo o coração de Deus. Então, a trajetória de Davi, ela nos dá conselhos e instruções para o ministério apostólico. Baseado na trajetória de Davi, que eu desenvolvi essa visão que está aqui no livro Davi Apostólico. Perfeito, perfeito. Agora, vamos dar uma viajada aqui pelos capítulos do livro, né? A gente sabe que a gente tem um tempo de 1 hora aqui, mas passa voando. Tem muita gente sua, da sua rede, da minha rede, que tem acompanhado aí as suas lives, né? Nessa semana apostólica. Nós iniciamos aí, você me deu essa honra de ser o primeiro a iniciar essa semana apostólica, né?
A primeira live o senhor fez comigo, mas fala para o povo que ainda não conhece o seu livro, né? Vamos falar um pouquinho sobre os capítulos. O capítulo um é o ministério apostólico, onde você fundamenta o que é, de fato, o ministério apostólico. Você usa a metáfora, né, da mão, dos 5 dedos, da pinça, né? Fala um pouquinho mais aí, de uma maneira rápida, para a gente também tentar falar um pouquinho de cada capítulo, até porque são 18 capítulos, né? Na verdade, são 17 capítulos e cada capítulo ele fala de um assunto totalmente diferenciado no mover apostólico. Então, esse livro é um livro muito rico, porque ele pincela várias coisas que a gente vive no dia a dia apostólico. O capítulo 1 introdutório, então eu explico o que é o ministério apostólico com a metodologia das 5 mãos, né, aliás, dos 5 dedos. A Bíblia diz em Efésios capítulo 4 que Deus chamou uns para pastores, outros para mestres, outros para evangelistas, outros para profetas e outros para apóstolos. Então, eu boto a foto dos 5 dedos da mão, explico o papel de cada um desses ministérios e já dou uma pincelada na importância do ministério apostólico como o polegar que fortalece os outros 4 ministérios. Perfeito. Bom, no segundo capítulo, é um assunto que eu gosto muito, né? Eu acredito que eu tive uma influência forte no desenvolvimento desse livro. Capítulo 2: Não havia ferreiros em Israel. Fala um pouquinho para a gente desse capítulo. O que que é? Não havia ferreiros em Israel? Como é que é isso? Isso daí foi uma estratégia dos filisteus em matar ou sequestrar os ferreiros que haviam em Israel, porque os ferreiros eles eram os responsáveis por criar ferramentas de trabalho e armas. Então, quando os filisteus eles se removem, eles sequestram alguns ferreiros ou assassinam outros ferreiros, eles deixaram Israel incapacitado de criar as suas armas de batalha. Nesse capítulo eu comparo com a igreja que não forma líderes, a igreja que não forma as suas ferramentas. Então, não havia ferreiros em Israel, é um apontamento profético, isso aí. Está aí a capa do nosso livro. Então, não havia ferreiros em Israel, é um apontamento profético, é uma denúncia para as igrejas que também não têm ferreiros, ou seja, igrejas que não levantam profetas, igrejas que não levantam mestres, igrejas que não levantam evangelistas, apóstolos, e por isso são igrejas desprovidas da conquista, que são as ferramentas de trabalho, e também desprovidas de batalha espiritual, que são as espadas. Então, a necessidade de se levantar um novo ferreiro. E foi nesse contexto que Deus levantou Davi, né? A história de Davi vem logo após esse trecho que a Bíblia cita. Perfeito, Eu apóstolo. estou Então respondendo, vamos para o capítulo. falar tudo, né? Oi? Eu estou respondendo rápido para dar tempo de passar por todos os capítulos, né? É isso aí. Você... Capítulo 3: Ungido nos bastidores. Esse capítulo é um capítulo muito confrontador, porque eu falo sobre a unção que Davi recebeu na casa de Jessé, quando Samuel foi na casa de Jessé para procurar quem seria o futuro rei de Israel. E aí, aquela história toda de no meio dos irmãos, Deus diz, não olhe para a aparência, porque eu vejo o coração. Então, o próprio sacerdote e profeta Samuel tinha uma dificuldade de identificar quem seria o escolhido de Deus. Deus dá um direcionamento, Davi recebe a unção, e o que eu destaco nesse capítulo é que no dia seguinte, Davi não vai para o trono assumir a coroa ou dizer que é rei, não. No dia seguinte, Davi volta para o campo para cuidar de ovelha e continuar o dia a dia dele. Por quê? A unção que você recebe não define o fluir imediato do seu ministério. Tem gente muito ansiosa, né? Porque Deus fala, você tem um chamado pastoral. No dia seguinte, a pessoa quer abrir igreja. Você tem um chamado profético. No dia seguinte, a pessoa sai profetizando. Então, eu falo sobre isso. Ungido nos bastidores, porque tem o tempo da unção
E lá na frente, bem lá na frente, que nós vamos falar sobre o tempo do reconhecimento, que é só no capítulo 10. É porque tem muita gente que acha que é um passe de mágica, né? Não receber Depois que a unção, o óleo desce, né? É só vitória. É interessante porque nós aí, praticamente todos vocês que estão assistindo, têm a unção para algo específico. Talvez o cumprimento dessa unção virá daqui a um mês, daqui a um ano, daqui a 10 anos, mas se a unção está em você, uma coisa é certa, Deus é fiel, ele vai cumprir. Amém. Então, a gente falou do capítulo 3 do livro, né? Ungido nos bastidores. O capítulo 4 eu acho que está muito intrínseco com o capítulo 5, né? A escola de Deus e vencendo o leão e o urso. Fala um pouquinho desses dois capítulos, apóstolo. A escola de Deus é a vida, né? A vida, ela é a escola de Deus. Steve Jobs, ele fez um discurso antes de morrer sobre ligar os pontos e você entender que tudo aquilo que acontece na sua vida, tanto de bom quanto de ruim, tem um propósito para um momento específico na sua história. Então, quando o rei Saul começa a ficar atormentado pelos demônios, ele procura por alguém para ajudá-lo, o que é citado? Eu conheço um garoto que é sisudo em palavras, que é de boa aparência, que é de boa fala, um garoto valente. Então, todas essas características, Davi, ele foi desenvolvendo na sua juventude, na sua adolescência, para que naquele dia ele pudesse ser citado no palácio do rei. Então, às vezes, a gente pensa que o que está acontecendo hoje não tem propósito nenhum. Né? Eu estou fazendo uma faculdade, eu estou passando por uma situação, eu tive um casamento, eu tive um divórcio, eu entrei numa igreja, eu saí dessa igreja. Tudo isso aí constrói uma plataforma para que o seu nome seja apresentado da maneira adequada, em um momento adequado, para a pessoa adequada. Então, sobre isso eu falo no capítulo 4, a escola de Deus. E no capítulo 5, que é vencendo o leão e o urso, eu falo também um pouquinho sobre esse desenvolvimento de Deus na preparação do futuro de Davi, porque Davi, antes de enfrentar Golias, ele diz: eu venci um leão e eu venci um urso. A gente deixa isso passar muito desapercebido, como se fosse a coisa mais fácil do mundo vencer um leão e um urso, né? Mas foram vitórias terríveis e com estratégias diferenciadas, porque para você vencer um leão você vence enfrentando, você não vence um leão com grito, você tem que rugir mais alto que o leão, você tem que brigar com o leão. Já o urso, você se afasta e tem que se fazer maior do que ele, para que o urso se assuste e se afaste. Então, isso também tem a ver com a escola de Deus, o desenvolvimento de Deus, e isso aqui diz o seguinte: a nossa vida é como um jogo de videogame. As maiores batalhas sempre virão depois de você vencer batalhas menores anteriores. Então, o que nós estamos Para cada fase tem um chefe, né? chefão. E se você vencer o leão, pode ter certeza, irmão, vai vir um urso lá na frente. Só que você E já a cada fase o chefe vai ficando mais difícil. fica um recado aí para as pessoas que são medrosas vencerem o medo, porque nós estamos no Covid-19, né? Mas a gente não sabe quando vai vir o Covid-20, o Covid-21. Então, é importante aprender tudo que Deus está nos ensinando nesse momento de batalha, porque quando vier uma batalha talvez um pouquinho mais difícil, a experiência de hoje vai nos alavancar para vencer a próxima. Então, Davi venceu o leão, para depois vencer um urso, para depois vencer um gigante, para depois vencer 10 gigantes, para depois vencer milhares e 10 milhares, conforme a Bíblia vai dizendo. Amém. Irmãos, para quem entrou agora ou quase agora, nós estamos com o apóstolo Ricardo, falando sobre o livro dele, Davi Apostólico. A gente está fazendo um apanhado aqui, fazendo um breve comentário sobre cada capítulo do livro, são 17 capítulos. É um livro extraordinário. O apóstolo Ricardo vai deixar um link aqui nos comentários, logo após a gente terminar essa live, para que você possa adquirir o livro do apóstolo. Esse livro foi publicado aqui pela editora Ruja, na Gráfica Ruja, né?
Agora, apóstolo, vamos lá. Capítulo 6, a oportunidade e recompensa. Esse capítulo é interessante, né? Porque é a virada na vida de Davi, né? É, tem várias coisas interessantes aqui. Uma delas é que muita gente pensa que Davi só conheceu o rei Saul quando houve aquela batalha com Golias. Mas Saul já conhecia Davi, porque Davi tocava harpa na casa de Saul antes, né? Então, Davi entra no palácio em dois momentos. No primeiro momento, ele entra como um arpista, e no segundo momento, ele entra como guerreiro. São duas situações totalmente diferentes. Nesse segundo momento, é aquela história que nós conhecemos que Davi vai levar o lanche dos irmãos, e ele escuta, ele tem o discernimento de que havia uma batalha que ninguém queria enfrentar. Mas ele avançou no discernimento porque ele percebeu que justamente na batalha que ninguém queria enfrentar havia uma recompensa que ninguém poderia receber se não enfrentasse. Então, quando Davi ouviu o comentário sobre Golias e sobre a afronta de Golias, ele perguntou: o que vai ganhar quem enfrentar esse incircunciso? Não foi isso? E aí o pessoal falou: olha, vai ganhar o seguinte, vai ganhar o direito de morar no palácio, todas as dívidas da família serão pagas, vai casar com a filha do rei e vai se tornar alguém que vive no ministério real. Então Davi, ele olhou para um problema com uma visão de oportunidade e recompensa. Isso daí é uma coisa muito importante para vencer o medo, né, e o vitimismo diante das adversidades da vida. Nós falamos muito sobre isso, eu e você, nas nossas conversas pessoais. Toda batalha vencida dá direito a um despojo espiritual. E Davi, mesmo não sendo um soldado, ele sabia disso. Então, quando ele entrou na batalha, ele falou assim: peraí, o gigante é grande? Ótimo, então a recompensa é grande também. Eu vou enfrentar porque eu posso vencer. E aí fica a deixa para o capítulo 7, que é o gigante Golias. Me diz uma coisa, apóstolo. Em que momento Davi vence Golias? É. Vocês estão prontos para ouvir? Davi vence Golias no momento em que ele olha. Eu vou falar uma coisa aqui, vou aproveitar que tem pouca gente ainda, porque é menos gente para escandalizar, né? Davi vence Golias quando ele olha para o que ele tem lá na pontinha do seu órgão sexual. O Porque prepúcio, o corte do a prepúcio. famigerada fimose. Isso. Por quê? Porque ali era a chamada circuncisão. Davi, desde criança, como um menino judeu, ele tinha a circuncisão. E a circuncisão é a marca da aliança com Deus. A marca da garantia de que Deus tinha uma aliança com ele. Então, quando Davi ele olha para Golias, e ele declara aquilo ali. Ele diz: quem é esse incircunciso que ousa afrontar o Senhor dos Senhores? Em outras palavras, ele estava dizendo assim: Davi, desculpe atrapalhar, apóstolo, mas eu acho que vai agregar. Davi, na verdade, ele se serve de algo que sobrepujava ele, né, que era muito maior do que ele. Davi, na verdade, ao fazer essa declaração, ele invoca a bênção que Deus deu para Abraão, Isaac, Jacó e toda a sua descendência, né? Então, Davi, ele foi muito estratégico ali, porque ele joga, a expressão parece chula, mas ele joga nos peitos de Deus. Diz aí, Deus. sim. Olha o que ele está querendo fazer com a tua herança, com o teu povo, né? E Davi, ele tinha um entendimento do que. Esse capítulo eu falo muito sobre aliança. Eu tenho dois capítulos que eu falo sobre o poder da aliança de Deus com o homem. Esse é um deles. Davi tinha um entendimento de que a circuncisão era a garantia da aliança. Então, quando Davi fala assim: quem é esse incircunciso? Ele está dizendo o seguinte: espera aí. O que está em jogo aqui não é o tamanho do guerreiro, a espada ou a arma que está usando. O que está em jogo é o seguinte: eu tenho uma aliança com Deus e Golias não tem. A batalha já está vencida. Né? Interessante que Davi falou isso duas vezes. A primeira vez ele falou lá atrás, no meio dos soldados. Saul estava longe. Né? O soldado estava comentando
que tinha o gigante, Davi perguntou da oportunidade, e Davi falou assim: quem é esse incircunciso para afrontar o meu Deus? Mas Davi falou com tanta unção e com tanta autoridade que essa frase foi ser ouvida lá na cabana onde o rei Saul estava. Aí a Bíblia diz que Saul ficou sabendo dessa frase e falou assim: traz esse garoto até mim. Ou seja, Saul ficou sabendo que Davi tinha o entendimento da aliança. E Saul falou: poxa, o que você falou lá para os soldados? Davi repetiu. E foi nessa autoridade que ele venceu Golias. Quem já leu o seu livro já colocou alguns comentários aqui dizendo que o capítulo 7 é extraordinário, né? Então, ao mesmo tempo assim que impactou, né? Trouxe edificação para muita gente e vai edificar a vida de quem adquiriu o livro e ler Esse o capítulo, livro. Tiago, ele fala de três coisas, né? Ele fala sobre vencer através da aliança, que é a circuncisão, que nós temos, porque a Bíblia diz que nós vivemos uma aliança superior à antiga, então a nossa circuncisão espiritual ainda é muito maior. Hebreus fala isso. O capítulo 7 fala como lidar com o desprezo, que é uma dificuldade que a gente tem quando as pessoas nos desprezam. E Davi venceu porque Golias desprezou Davi, a Bíblia diz, eu falo sobre isso. E no capítulo 7 fala de um outro assunto, Tiago, que eu e você já falamos muito sobre isso. A gente até falou sobre escrever um livro sobre isso daqui a um tempo, que é sobre guerra de altares. Porque quando Davi entra no campo de batalha, olha que coisa interessante. Golias era 3 vezes mais forte do que Davi. Golias era 3 vezes mais armado do que Davi. E mesmo assim, isso é muito forte. E mesmo assim, a Bíblia diz que Golias invocou os seus deuses. Eu fico imaginando a cena. Quando Davi entra na batalha, Golias começa a invocar. Por quê? Porque Golias entendeu que ele não ia vencer Davi. Quando Golias olha para Davi, ele pensou: perdi, Davi vem com Deus. Então, Golias invoca o seu Deus. Então, foi uma batalha no campo natural, mas foi uma batalha de nível espiritual muito forte, porque os deuses de Golias se manifestaram nele. O Rogerão está falando aí, agora vocês entraram na minha área. E vai para longe esse negócio aí. Uma live com o Rogerão. O Rogerão tem muita coisa aí para ensinar para a gente também. Então vamos lá. Capítulo 8, você entra num outro assunto que é extraordinário, que também eu gosto muito de falar, nós gostamos muito de falar, né? Que é paternidade espiritual. Quando a gente começou a falar sobre paternidade espiritual, particularmente eu não conhecia ninguém no Brasil que falasse Ninguém falava. sobre esse assunto. Ninguém falava. Ninguém falava. E E depois. foi uma coisa tão legítima, né, Pê, que a gente não consultou fonte nenhuma, foi algo que o Espírito colocou no nosso espírito, né? Não tinha Mas livro vamos lá, sobre fala isso. aí sobre esse capítulo. O que paternidade espiritual tem a ver com Davi apostólico? Esse livro ele é um livro cheio de surpresas, porque ninguém imagina que esses conteúdos surgem dentro do contexto de Davi, mas acontece no capítulo 8, eu falo sobre isso, que quando Davi ele vence Golias, a primeira coisa que acontece é que o rei Saul pergunta assim: quem é o pai desse moço? Né? Quem é o pai desse moço? Então, Saul, ele queria saber quais eram as credenciais de cobertura, quais eram as credenciais de paternidade. Em outras palavras, Saul estava dizendo assim: eu não vou botar para morar dentro da minha casa, eu não vou botar para casar com a minha filha alguém que é órfão, alguém que não tem uma linhagem. Eu preciso saber de onde ele está vindo. Então, Alguém que ele não tem berço. alguém que não tem berço, que está andando sozinho, errante sozinho. Então, dentro dessa visão aí, o Rogério está dizendo aqui: há muitos anos estávamos fazendo guerra de altares, eu, Joseir e Éder Gregório. Legal, legal. Eu tenho uma live com Joseir, 5 horas da tarde, no meu Instagram, na sexta, e na terça-feira que vem, se eu não me engano, é na terça ou na quarta, eu tenho com Éder Gregório, no mesmo horário. Vou marcar contigo também, Rogerão. Se prepara aí, se você quiser. Então, gente, a gente vê essa chave de paternidade quando o Saul pergunta quem é o pai, né? Até porque a promessa, isso é muito lindo. Porque quando Davi pergunta o que vai receber quem vencer Golias, a resposta é:
vai casar com a filha do rei e as dívidas do seu pai serão todas pagas. Ou seja, a honra de Deus, olha que tremendo, Tiago. Quando Deus dá um despojo espiritual para você, ele também dá para a tua paternidade. Quando Deus ele libera para você uma herança, a sua paternidade também é contemplada, porque Deus sabe que há um galardão sobre aquele que semeou no seu crescimento, no seu desenvolvimento espiritual. Então, quando Davi venceu Golias, não foi apenas Davi que foi beneficiado. Jessé e sua casa foram beneficiados por essa vitória. Nesse capítulo 8, eu esmiuço isso aí na questão de paternidade. Muito bom, muito interessante esse assunto, né? Porque ninguém nunca pensa por esse lado, né? A capinha As de novo. pessoas acham que paternidade é vem a mim, nunca vosso reino, né? É diferente. Né? É uma via de mão dupla, né, apóstolo? Agora vamos lá, capítulo 9, a túnica de Jonatas. O que você fala nesse capítulo, apóstolo? Falo novamente, no capítulo 9, túnica de Jonas, eu falo novamente sobre transferência de unção e poder de alianças, porque aqui nesse capítulo acontece uma coisa que também pouca gente percebe, porque Jonatas era filho de Saul. Então, obviamente, quando Saul morresse, quem deveria se tornar rei no lugar de Saul? O filho, né, o Jonatas. Jonatas. Então, mas Jessé havia ido, Samuel havia ido lá na casa de Jessé profetizado que o herdeiro seria Davi. Então tinha uma incongruência aqui. Uma promessa espiritual para Davi, mas diante da lei daquela época, o herdeiro seria Jonatas. Mas Deus ele criou uma aliança entre Jonatas e Davi, uma aliança tão linda, que a Bíblia diz que Jonatas, num certo momento, ele tira as suas armas e a sua túnica e coloca sobre Davi. E isso no mundo espiritual tem um apontamento profético, porque quando eu tiro as minhas armas, eu tiro a minha túnica e coloco sobre você, eu estou dizendo no mundo espiritual o seguinte: tudo que eu tenho de direito, tudo que eu tenho de herança, eu transfiro para você. E aqui eu falo sobre aliança, eu falo porque quando a gente faz aliança um com o outro, a gente troca de presente, né? Quantas vezes você já me deu relógio, eu já te dei relógio, quantas vezes a gente trocou presente, né? Quantas vezes você encontra alguém no aeroporto que você quer firmar uma aliança, você dá uma oferta, porque a aliança, ela Ó, o transfere, pastor está fazendo uma pergunta aí, ó. a aliança transfere direitos espirituais. Então, eu já vou responder. Então, no momento em que Jonatas coloca sobre Davi a túnica, no mundo espiritual, Jonatas está transferindo o direito de ser rei, herdeiro de Saul, para Davi. Eu explico isso no capítulo 9. A pergunta do pastor Beto, foi Beto que fez a pergunta, né? O pastor Beto pergunta quais as consequências de uma quebra de aliança. Depende muito da aliança que foi formada. Agora, uma coisa que eu aprendi com o meu mentor, apóstolo Luiz Marino, é o seguinte: toda quebra de aliança tem consequência. Às vezes é necessário quebrar a aliança. Às vezes não tem jeito. Às vezes a aliança não tem mais para onde ir. Mas, independente se é necessário ou não, toda quebra de aliança gera uma consequência. Isso é fato e eu falo no livro. É a lei da ação e reação, né? Toda ação tem uma reação, né? Para você ter uma ideia, eu cito isso também no livro. Na época, pegando essa deixa do pastor Beto, eu estou vendo que o tempo aqui está ajudando. Na época antiga, quando duas pessoas faziam aliança, prestem atenção nisso. Na época antiga, quando duas pessoas faziam aliança, essas duas pessoas ficavam uma de costa para a outra e elas colocavam um animal morto, sacrificado, na frente de cada uma. Então, essas duas pessoas, elas andavam em forma de infinito ao redor dos animais, elas giravam, cada uma fazia um círculo ao redor, fazendo um infinito, e depois que elas andavam, elas diziam uma para a outra o seguinte: que seja comigo como foi com esse animal, se eu quebrar os decretos dessa aliança. Por isso que Deus, quando faz aliança com Abraão, Deus desce numa tocha de fogo e ele anda no meio dos sacrifícios. Só que Abraão, a Bíblia diz que Deus arrebata Abraão e Abraão dorme.
Porque Deus sabia que Abraão não seria capaz de honrar a aliança, porque o homem não é capaz de honrar, na essência, a aliança com Deus. Mas Deus desceu e ele fez a aliança. Então a aliança de Deus conosco é inquebrável. Então, quando eu quebro uma aliança com alguém, sempre haverá uma consequência no mundo espiritual. Isso é fato. Nós, eu e Tiago aqui, somos muito amigos. Tiago, para mim, é amigo muito mais chegado do que o irmão. Nós temos histórias de intimidade muito próxima, né? Que nem pode contar aqui, né, Tiago? Eu posso postar aquela foto aqui? Ó? Não pode. Não, não pode, não pode. Nós, É mas, nós, heresia. mas nós já tivemos nossos ruídos, né? Como todos bons amigos, como todos bons irmãos, nós já tivemos nossos atritos 2 ou 3 vezes. E das vezes que nós tivemos, ele sentiu e eu senti. Nós tivemos prejuízos no campo financeiro, tivemos prejuízos no campo material e no campo espiritual. Porque toda quebra de aliança gera consequência. Segue aí. Obrigado, Gato. É isso aí. Bom, vamos lá, vamos caminhando para o capítulo 10. A gente está dando um breve resumo, porque são 17 capítulos. E eu quero que a gente consiga falar sobre todos os capítulos do livro, porque vocês vão ter uma visão panorâmica. É isso daí, Davi apostólico. Vocês vão ter uma visão panorâmica e quando vocês efetuarem a compra do livro, pelo link que o apóstolo Ricardo vai deixar, vocês vão poder comprar algo que você já sabe que vai estar sendo abordado no livro, né? Agora vamos lá para o capítulo 10, apóstolo. Aqui você fala sobre o tempo do reconhecimento, que tem a ver também com aquele capítulo, se eu não me engano, é o 3 ou 4, da unção dos bastidores, né? É o cumprimento da unção dos bastidores, né? O tempo do reconhecimento. Esse aí dispensa comentários, porque é o que nós já falamos. No capítulo 3, Davi ele recebe uma unção nos bastidores, nada muda na vida dele. Ele volta para o campo, cuidando de ovelha, mas a unção de rei já estava sobre ele. Anos se passaram, ele se torna, antes dele se tornar rei, né, ele se torna comandante do exército de Saul, e a Bíblia diz que, quando ele voltava de batalha, as mulheres cantavam, milhares de mulheres cantavam, Saul matou milhares e Davi matou seus 10 milhares. Então havia uma música que era cantada toda vez que Davi voltava. O que eu digo nesse capítulo é o seguinte: pode até demorar, mas haverá um tempo em que as multidões cantarão o seu nome. Se você fluir da maneira correta, no chamado que Deus tem, na unção que Deus tem, se você entender o tempo de Deus, vai chegar o momento em que as multidões vão cantar o seu nome será cantado no mundo espiritual. E esse texto é muito mal interpretado, porque parece que tem uma conotação romantizada ou até mesmo sexual, porque diz que as mulheres cantavam, né, que Saul matou milhares e Davi matou 10 milhares, como se as mulheres tivessem uma paixão por Davi, mas não é isso não. Não é isso não. É porque... Se elas fossem tietes, né? Mas não é isso não. Muito bem. Não é isso. É porque quando Davi voltava de uma batalha, os maridos dessas mulheres também voltavam. Essas mulheres estavam chorando, porque eram 4, 5, 6 meses, às vezes um ano, sem ver o marido, sem saber... Era um sentimento de gratidão misturado com reconhecimento, né? Isso. Então elas não sabiam se o marido estava vivo. Quando elas viam Davi voltando com os seus maridos, elas celebravam e falavam: poxa, Saul matou milhares, mas Davi 10 milhares. E tem uma outra coisa que eu falo nesse capítulo, é que tem muita gente que nesse momento aí que começou, nós vamos falar no capítulo das perseguições, né? Porque Saul começou a perseguir Davi por causa desse cântico. Só que isso foi uma falha de caráter de Saul, porque Saul tinha que ter se sentido honrado. Saul tinha que ter falado assim: fui eu que levantei Davi, ó, fui eu sou rei e levantei Davi, esse mérito é meu. É um problema que acontece. Esse tema ele é muito pertinente, né, apóstolo? Porque aqui na igreja brasileira a gente tem muito líder que sofre dessa patologia espiritual, a síndrome de Saul, né?
Eu costumo dizer que poucos líderes na igreja brasileira estão preparados para serem pais de filhos adultos, É, né? a A gente vê muito líder que quer filhos, né? Aquele séquito de filhos em volta dele, né? E a gente entende que vai além disso, né? Vai além disso, né? E como Saul não soube lidar com o sucesso de Davi, porque o sucesso de Davi, na verdade, era o sucesso dele, era o sucesso do reino dele. de Saul. E ele não conseguiu discernir isso, ele ficou com ciúme da pessoa de Davi e esqueceu do benefício que Davi estava trazendo para ele, para o reino dele, para Israel, né? Ele podia ter se aproveitado dessa situação para glorificar o nome dele. Ele não teve sabedoria. Então, um exemplo aqui, na prática, Faltou maturidade, faltou um mentor, né, para ele, né? um exemplo na prática é o nosso relacionamento, né, Tiago? Tiago hoje é um apóstolo que prega sobre assuntos que eu não prego, numa profundidade que eu. Às vezes eu vejo o Tiago falando e falo assim, meu Deus, da onde o Tiago tirou essas revelações? Da onde esse menino tirou isso? Esse menino. Hoje eu não falo menino mais, porque já deixou de ser menino há muito tempo, mas Tiago, há muitos anos atrás, era minha ovelha, era meu discípulo, viajava comigo como aprendiz. Hoje estamos aqui na qualidade de apóstolos, um trocando figurinha com o outro. Então, os cânticos que se levantam a favor de Tiago devem ser vistos por mim como um mérito, como celebração. Não é isso? Da mesma maneira, você vai levantar uma geração de discípulos e o crescimento deles deve ser festa para você, e não levantar o espírito de Saul, que é o que a gente já entra logo no capítulo 11, que o capítulo 11 eu falo sobre como lidar com as perseguições. Aí é para você que já está sofrendo esse tipo de perseguição dentro da igreja, né? Na família, no ministério, as pessoas. Porque assim, irmão, tem muita gente que. O Felipe Valadão até postou um texto na internet que eu gostei muito. Ele diz assim: aproxime-se dos que te celebram e afaste-se dos que te toleram. Porque tem muita gente que finge que te celebra, mas só está te tolerando. Então, nesse capítulo 11, eu vou explicar como você lidar emocionalmente. Eu entro um pouquinho na área de coaching, de inteligência emocional, para falar de como lidar com as perseguições. Muito bom, apóstolo. Vamos agora, então, caminhar para o capítulo 12, que também é um tema aí extraordinário. O irresistível ambiente profético. Que ambiente profético é esse que é tão extraordinário e tão irresistível dentro do contexto davídico? É o lugar onde o demônio não consegue entrar. A Bíblia diz nesse capítulo aí, a Bíblia diz que Saul, ele mandou 4 batalhões de exército para matar Davi. Nesse contexto de perseguição, Davi fugiu e ele foi se esconder na casa de Samuel. E na casa de Samuel, o mover profético era 24 horas por dia. Então eles ficavam profetizando e adorando, profetizando, e Davi ficava ali. Então a Bíblia diz que Saul mandou o primeiro batalhão, e quando o batalhão chegou, o batalhão não aguentou a presença da glória de Deus e todo mundo começou a profetizar. E aí Saul mandou o segundo, mandou o terceiro, mandou o quarto, e na quinta tentativa, o próprio Saul falou assim: eu vou lá pessoalmente, eu vou matar Davi. E aí acontece uma coisa interessante, né? Que Saul, quando ele chega no lugar onde estava o ambiente profético, Saul, ele começa a profetizar também, e ele tira a roupa, ele fica pelado, 100% peladão, deitado no chão e profetizando. O interessante aqui é que a palavra usada para profetizar... Deve ter sido uma cena bizarra, né? E até cômica, né? O rei deitado no chão, pelado, profetizando. Né? Agora, Estribuchando no poder de Deus. o profetizando aqui não tem a ver com ele estar dizendo, eis que te digo, homem. A palavra profetizando aqui significa verbalizando as verdades sobre Davi. Então o que acontece? Saul estava falando mentiras e injúrias e calúnias sobre Davi. Mas quando ele entrou no ambiente profético, ele não conseguiu. Porque a unção era mais forte. E ele começou Mais ou menos o que aconteceu com Balaão, né? Que Balaão ele foi pago para amaldiçoar o povo de Deus
E quando ele ia profetizar, só vinha palavra de bênção, né? E por que a Bíblia diz que Saul ficou pelado? Para se cumprir o que está escrito lá em Efésios, capítulo 4, que diz: e despojando os principados e as potestades, os expôs publicamente, triunfando sobre eles na cruz. Ou seja, quando você O, atmosfera de um... o apóstolo, a gente está com uma pergunta aqui do pastor Raoni, que é lá de Criciúma, é um amigo querido. Eu passei um tempo na casa dele lá em Criciúma. Ele pergunta aqui: no âmbito bíblico, qual sua visão para produzir uma maturidade sólida em tempos de guerra, ingratidão e quebra de alianças, acarretadas pela pregação de um falso evangelho nos últimos dias? Dá uma resposta para o pastor Raoni pastor, sobre essa questão da ingratidão, da quebra de aliança, né? o que me impede de dar uma resposta mais profunda são as duas palavras primeiras aí, o âmbito bíblico. Porque quando fala de âmbito bíblico, me pede que entregue alguns respaldos teológicos e o tempo está curto para isso. Agora, o que eu tenho dito, pastor, é que nós não podemos mudar o que acontece ao nosso redor, mas nós podemos mudar aquilo que acontece dentro de nós. Sempre haverá tempo de guerra, sempre haverá ingratidão, sempre haverá quebra de aliança. Isso é uma coisa normal, aconteceu no céu. Se aconteceu no céu, quando o salmista diz assim, se fosse o meu inimigo que me insultasse, mas foi você que ia comigo, entrava comigo nas congregações, quando o salmista diz isso, ele diz, é Jesus falando de Satanás. Porque Jesus e Satanás eram amiguíssimos na eternidade, antes da queda. E houve quebra de aliança, então sempre vai haver guerra espiritual, ingratidão, quebra de aliança, perseguição, falso evangelho. Agora, o segredo é você ser edificado espiritualmente para não se abalar com isso. Então, eu acho que vai além do âmbito bíblico, vai para inteligência espiritual e inteligência emocional, desenvolvimento de uma identidade espiritual para você saber quem você é, porque tudo vai passar, irmão. Quebra de aliança, essas coisas tem o tempo todo, mas quando você sabe quem é, qual é o seu propósito, qual é o seu chamado, você está confiante, está imbatível em Deus. Amém, amém. Então vamos caminhar aqui para o capítulo 13, né? O tempo está rugindo, né? E no capítulo 13 você fala aqui de algo inusitado, né? As loucuras do homem espiritual. Então quer dizer que o homem espiritual faz loucuras, apóstolo? Difícil é não. Tiago, vamos fazer uma live uma hora dessa só para a gente contar as nossas loucuras que ninguém vai acreditar, né? Cara, a gente tem que fazer uma live de umas 5 horas só para falar de loucuras que a gente já fez. Esse povo não está pronto para saber o que a gente já experimentou de maluquice junto. Mas a Bíblia diz que se é para os homens, o apóstolo Paulo diz, se é para os homens, nós permanecemos sãos. Mas se é para Deus, nós enlouquecemos. A Bíblia diz... Só para dar um petit gâteau para os irmãos aí, a Bíblia fala que Davi se fingiu de louco e babou nas colunas de Jerusalém, demarcando o território com a baba. Esse é o texto que eu uso na Bíblia, né, no livro, porque é Davi apostólico. E a cena, né, de Davi se fingindo de louco e me babando era uma coisa bem assim, bem esquisita mesmo. Mas eu uso esse gancho para falar sobre por que o crente apostólico e profético é visto como maluco pela sociedade. Porque nós falamos uma linguagem... Eu estou fazendo a semana apostólica aqui, quem não está acompanhando, dá uma olhada no meu stories depois da live aqui, que você vai ver. Nós estamos fazendo, eu fiz live com o apóstolo Leonildo, apóstolo Coraiola, apóstolo Tiago, apóstolo Zé Maurício. Amanhã eu vou fazer com o Gelson Becker, depois vou fazer com o José Garrido, na sexta-feira. E a linguagem que a gente fala, tem gente que não entende, porque a Bíblia diz que os assuntos espirituais não são discernidos por quem é espiritual, porque parecem loucura. Então, dentro dessa maluquice que Davi faz aí para poder escapar de uma situação de guerra espiritual que ele estava vivendo, eu exploro e eu amplifico para falar sobre
o que é ser louco e as loucuras, e conto, inclusive, algumas loucuras que eu já vivi. Acredito que eu cito uma ou duas que eu vivi junto contigo também, Tiago. Foram pouquinhas, né? Agora, dentro desse contexto, a gente entra no capítulo 14, porque você está falando aqui os valentes com cara de leão. Também é um pouquinho de loucura isso, né? Mas é uma loucura profética e poderosa. Esse é um dos capítulos, para mim, na minha opinião, mais fortes do livro, porque você falou uma coisa ainda há pouco, você falou que as pessoas hoje estão pregando sobre paternidade, mas é uma paternidade fácil, que é você ser pai espiritual de pessoas, meninos, de órfãos espirituais. É muito fácil você ser pai espiritual de um órfão, de um cãozinho, né? De uma pessoa, É uma modinha, nova modinha, paternidade. uma pessoa que está tão desesperada por um mentor que ela faz qualquer coisa. Mas Davi, ele era governador de leões. A Bíblia diz que os valentes de Davi tinham cara de leão. Isso fala de felino. O felino, irmão, é um animal difícil de domesticar. É fácil você domesticar um cachorrinho, mas é difícil você domesticar uma pantera, uma onça, um gato, um tigre, um leão. Então, quando eu falo aqui sobre os valentes da cara de leão, eu falo sobre como você aprender a ser um pastor de verdade, capaz de pastorear e de apostolar pessoas complexas, difíceis, pessoas que batem de frente com você, pessoas que são mais inteligentes e mais capazes do que você, e mesmo assim, Deus colocou essas pessoas no seu ministério e é através delas que você vai governar a Jerusalém que ele tem para a sua vida. Porque as grandes conquistas não são formadas por exércitos de cãezinhos. As grandes conquistas são formadas por exércitos de leões. Então é importante você aprender a pastorear leão, a lidar com leão. Isso é muito forte, eu expulso no capítulo 14. É isso aí, pessoal. Bom, a gente está caminhando aqui para os 7 ou 6 minutos finais. Capítulo 15, não toquei nos ungidos. Eu acho que o título ele já explica, né, o que você trata nesse capítulo. Depois, no capítulo 16, você fala do apostolado em ação. E No capítulo 16 eu explico na prática o que é o apostolado que Davi representa, porque aqui já mostra Davi governando Jerusalém, Davi trazendo a arca de volta. Então, todos os atos de Davi como rei, já com a coroa na cabeça, eu vou mostrando os atos de Davi e o que isso representa nos dias de hoje no ministério do apóstolo. E no capítulo 17, para finalizar, eu termino o livro falando sobre o capítulo 17, o título é Queda, Arrependimento e Perdão. Porque o livro, passou a moto barulhenta aqui, o livro todo, ele vai mostrando os êxitos de Davi, né, os avanços espirituais de Davi. Então, você vê uma evolutiva muito grande em Davi. E no último capítulo eu mostro Davi, um Davi que liderou leões, um Davi que matou leão, matou urso, derrubou gigante, matou a família de Golias, matou 10 milhares, governou Hebron, governou Jerusalém, trouxe a arca de volta, mas ele caiu por causa de uma mulher, né? Então, eu falo sobre a nossa fragilidade humana. E só que eu falo sobre isso, mas eu falo que houve queda, arrependimento e perdão. Foi muito rápido. Davi, quando o profeta disse que Davi caiu, Davi falou, me perdoa. E na mesma hora ele foi perdoado. E eu termino o livro com essa frase, esse é o segredo para ser um homem segundo o coração de Deus. Aí, claro, o contexto disso eu explico nas entrelinhas do livro. a gente não milita, a gente não pode usar esse argumento, né, como muleta de cego, né? Ninguém trabalha com a intenção de cair, de errar, mas se acontecer, há perdão, há restauração, mas isso requer humildade, quebrantamento, né? E eu acho que é a marca registrada de um genuíno servo de Deus, né?
essa humildade, esse quebrantamento que Davi, a despeito de ser quem era, de ser um valente, um guerreiro nato, um gestor extraordinário, ele era ser humano, né? Ele era ser humano. E eu acho que uma das maiores qualidades de Davi era essa, né? Por isso que Deus fala de Davi, né? Achei Davi homem segundo o meu coração. Davi conhecia o caminho do coração do Pai, né? É A isso. questão do quebrantamento, da humildade, isso fazia de Davi um valente distinto entre os demais, né? É isso aí, Tiagão. Gente, então esse é o livro, né? Esse livro, ele foi escrito profeticamente. Deus me falou que alguma coisa ia acontecer em 2020. E eu escrevi esse livro, eu precisei tomar um medicamento muito forte no final do ano. Eu estava praticamente dopado e eu dormia 18 horas por dia, acordava para escrever o livro e dormia de novo. Eu tenho certeza que esse livro foi escrito debaixo de revisão e lançamos ele no final de dezembro, né, pela editora Ruja, aí com o apóstolo Tiago. Já levei ele em algumas igrejas, vendi bastante quando falei do livro nas igrejas, e logo depois veio a pandemia. Então, se você quiser adquirir o livro, esse livro ele está custando R$ 60 já com o valor de frete para qualquer lugar do Brasil. Tá? Então é R$ 60. Eu vou deixar nos comentários aí, em algum lugar a gente vai deixar. Se você não achar os comentários, me chame no site ministérioricardoribeiro.com.br. É só botar ministérioricardoribeiro.com.br, vai ter meu WhatsApp lá, e aí eu te oriento como você fazer o pedido, eu envio para sua casa. É um livro com bastante conteúdo, uma qualidade, né, de alto nível, e que vai te dar um direcionamento para lidar com o seu ministério apostólico e profético nesses dias. É fantástico. É isso aí, que venham mais livros do apóstolo Ricardo. Eu sou testemunha de que esse homem é um baú cheio de tesouros espirituais para compartilhar conosco. Amém, apóstolo Ricardo. Obrigado aí por essa live. Foi muito edificante, muito elucidativo. E agora é com vocês. Entrar no link aí do apóstolo Ricardo, adquirir o livro. E aquele detalhe, né, apóstolo? Às vezes as pessoas elas veem o livro apenas como um produto, como uma mercadoria. E esquecem que o mais importante não é o valor, mas é o conteúdo, é o que está dentro do livro. O que são R$ 60 para um livro, para verdades que podem mudar a sua história, mudar o rumo da sua vida? Então, livro é conteúdo, é o que está dentro dele, é um baú de tesouros espirituais, né? A gente tem que mudar a nossa mentalidade com relação a livros, tanto mais livros assim, apostólicos, proféticos, livros que falam de profundidades espirituais, né, apóstolo? E deixa eu falar o remo aqui, eu acho que vai acabar a qualquer momento, mas eu vou falar o remo aqui. Existe um poder de transferência de unção através de livro. Existe esse poder. Deus inventou esse poder e por isso a Bíblia existe. Quando você lê a Bíblia, a transferência de unção. Então, quando um livro ele é baseado nas escrituras, é baseado em versículos, é baseado em revelações, há transferência de unção. Esse livro aqui, acho que tem algumas pessoas aqui que leram e falaram, pastor, eu não consigo sair do capítulo 2. Já li 10 vezes o capítulo 2, porque é o que Deus queria, minha vida está mudando nisso. Então, a unção que você respeita é a unção que você recebe, tá bom, gente? Eu que te agradeço, Tiago, por ter lançado esse livro com tanta qualidade, altíssimo nível, como todos os outros que você está fazendo. Meus parabéns para você também, viu? Amém, meu apóstolo. Um beijo no coração, um beijo aí para a pastora Raíza, para as crianças. E até a próxima. Obrigado aí para todos vocês que participaram dessa live conosco. Peço para que vocês compartilhem, né? Faltam 27 segundos. Deixa ela salva aí, tá? Tá, eu vou salvar. Um abraço. Shalom.